A pequena capela, enfeitada com flores de primavera, parecia tirada de um conto de fadas. O aroma de jasmins e lavandas impregnava o ar, misturando-se à expectativa que pairava entre os convidados. No altar, Clara ajustava nervosamente o vestido branco, adaptado à sua cadeira de rodas. Seus olhos brilhavam de esperança, as mãos tremiam levemente de emoção. Cada batida de seu coração parecia ecoar no silencioso murmúrio que percorria o local. Ela olhava para o relógio antigo da capela. 10 minutos de atraso. Nada grave, pensou. O sorriso ainda iluminava seu rosto. 15 minutos. 30. O murmurinho aumentava. Clara sentiu uma fisgada no peito. Seus pais se entreolharam nervosamente no banco da frente. 1 hora. O sorriso de Clara murchou. O olhar que antes cintilava com alegria, agora se enevoava de preocupação. Tentou ligar para o noivo. Sem resposta. Tentou novamente. Nada. Até que um dos padrinhos se aproximou. Rosto pálido, celular nas mãos. Clara, ele mandou uma mensagem. O padrinho hesitou, mas não havia como suavizar a crueldade. Me desculpe, não consigo fazer isso. Espero que me entenda. A mensagem curta, fria, cortante, pareceu estilhaçar o mundo de Clara em 1 milhão de pedaços. Um zunido preencheu seus ouvidos. As flores perderam a cor. Os rostos dos convidados borraram-se. Uma lágrima silenciosa rolou pela sua face, mas ela a enxugou com a manga do vestido. Todos a olhavam, alguns com pena. Outros com constrangimento. Alguns sem conseguir disfarçar o alívio de que o escândalo não fosse com eles. E então, quando Clara pensou que não suportaria mais humilhação, sentiu um toque suave em seu braço. Moça, quer um copo d'água? Era Pedro, um garoto de olhos castanho claros, segurando um copo com as 2 mãos. Atrás dele, um homem alto, de cabelos levemente grisalhos e olhar gentil, observava com uma expressão de respeito profundo. Clara sorriu com dificuldade e aceitou o copo. A dignidade que restava nela a impedia de desabar na frente de todos. O homem, Rafael, aproximou-se. Venha, não precisa enfrentar isso sozinha. Com delicadeza, ele empurrou a cadeira de rodas até a saída, enquanto os convidados abriam caminho em um silêncio constrangedor. Clara ergueu a cabeça. Deixaria aquele lugar com dignidade, mesmo que seu coração estivesse em pedaços. Lá fora, o sol brilhava como se zombasse de sua dor. Rafael tirou o paletó e colocou gentilmente sobre os ombros dela. Não se preocupe com o que eles pensam. Você não merecia isso. Pedro assentiu vigorosamente. Clara sorriu, sentindo uma centelha de gratidão em meio ao caos. Obrigada, eu sou Clara. Rafael. E este é Pedro. Naquele momento, sem saber, o destino deles se entrelaçou para sempre. Nos dias seguintes, Clara se recolheu em seu pequeno apartamento acima da clínica de fonoaudiologia. O vestido de noiva, agora sem sentido, permanecia jogado sobre o sofá como um fantasma do que deveria ter sido. O celular não parava de vibrar com mensagens de curiosos e solidários, mas Clara não tinha forças para responder. Chorava quando precisava, silenciava quando doía demais. Cada detalhe do casamento cancelado parecia zombar dela. Os convites sobre a mesa, as alianças ainda na caixinha, as lembranças que nunca seriam entregues. Na manhã do 3º dia, ouviu batidas na porta. Quem é? A voz saiu rouca. Rafael e Pedro. Houve uma pausa. Trouxemos algo para você. Clara hesitou. A última coisa que queria era ser vista naquele estado, mas algo na voz de Rafael soava diferente, sem pena, apenas genuína preocupação. Abriu a porta.
Pedro segurava uma pequena cesta com pães caseiros, geleias e flores silvestres. Rafael sorria de um jeito contido. Achamos que você poderia precisar de um café da manhã reforçado. Clara piscou rápido para conter as lágrimas. Entrem. Sentaram-se à mesa bagunçada da cozinha. Pedro começou a falar sobre a escola, sobre o futebol e sobre o projeto de ciências que estava empolgado em fazer. Rafael ouvia, mas seus olhos discretamente acompanhavam Clara, como quem queria ter certeza de que ela estava mesmo bem. Você trabalha aqui? Pedro perguntou, curioso. Sim. Tenho uma clínica de fonoaudiologia. Ajudar pessoas a falarem melhor é o que eu amo fazer. Rafael pigarreou. Pedro, ele tem tido dificuldades para falar desde que... Rafael travou, buscando as palavras, desde que a mãe dele faleceu. Clara inclinou-se para o menino, com aquele brilho acolhedor nos olhos que tantos pacientes seus conheciam. Sabia que sua voz é como uma canção que o mundo precisa ouvir? Pedro corou e sorriu timidamente. Por um momento, o ambiente pesado dissipou-se, substituído por uma ternura inesperada. Antes de irem embora, Rafael segurou a mão de Clara com delicadeza. Eu sei que é cedo, mas, se você precisar conversar, ou apenas ouvir o silêncio ao lado de alguém, estamos aqui. Clara apenas assentiu, sentindo pela primeira vez em dias um fio de esperança. Quando a porta se fechou, ela encostou a cabeça na madeira fria e fechou os olhos. Talvez, apenas talvez. Nem tudo estivesse perdido. Clara voltou à rotina com a coragem silenciosa de quem luta para não desmoronar. A clínica de fonoaudiologia que ela havia construído com tanto amor era seu refúgio. Ajudar seus pacientes, ver o brilho de esperança em seus olhos, era o que a mantinha de pé. Mas havia algo estranho acontecendo. As contas não fechavam. Os fornecedores reclamavam de pagamentos atrasados. O saldo bancário estava perigosamente baixo. No começo, Clara achou que era apenas o reflexo dos dias que ficou afastada por causa do casamento. Mas, ao mergulhar nos relatórios financeiros, o choque foi avassalador. Havia saques inexplicáveis, gastos que ela não reconhecia e, o pior, tudo estava no nome dela. Sentada à mesa da pequena sala administrativa da clínica, Clara passou as mãos pelo rosto, tentando afastar o pânico. As lágrimas vinham sem aviso, misturadas à revolta. O ex-noivo, que ela havia confiado cegamente, havia desviado quase todas as economias. Cada centavo que ela havia poupado, cada esforço, cada sonho. Tudo usado para fins pessoais que ela desconhecia. Um nó apertou sua garganta. A campainha tocou, arrancando-a dos pensamentos sombrios. Com os olhos ainda úmidos, ela deslizou até a recepção. Era Rafael. Ele a observou por um instante e, sem dizer uma palavra, percebeu que algo estava errado. Pedro, tímido, ficou perto da porta, brincando com o zíper da mochila. Clara, você está bem? Rafael perguntou, com a voz carregada de preocupação. Clara hesitou. Por um segundo, pensou em mentir, em dizer que estava tudo bem, como sempre fazia, mas havia algo na presença dele que a desarmava. Não, Rafael, não estou bem, ela confessou, a voz falhando. Sentaram-se na pequena sala de espera. Rafael ouviu atentamente enquanto Clara desabafava, contando sobre a traição, os desvios e o risco iminente de perder tudo. Quando terminou, o silêncio se estendeu entre eles. Eu posso ajudar, Rafael disse finalmente com uma firmeza tranquila. Posso investir na clínica. Seria um sócio silencioso sem interferir no seu trabalho. Clara sentiu o sangue gelar. Seu instinto gritou em alerta. Misturar negócios e sentimentos tinha acabado de destruí-la uma vez.
não cometeria o mesmo erro. Obrigadas, Rafael, mas não posso aceitar, respondeu com um sorriso triste. Rafael assentiu, respeitando a decisão dela, embora a preocupação não deixasse seu olhar. Pedro, que ouvira tudo em silêncio, aproximou-se. Meu pai é legal, sabe? Ele não faria mal para você, disse com a inocência sincera que só uma criança podia ter. Clara riu, apesar da tristeza, e bagunçou os cabelos dele. Eu sei, Pedro. E é por isso que vou tentar resolver isso do meu jeito. Enquanto eles se despediam, Clara sentiu que, pela primeira vez, não estava completamente sozinha. Mesmo assim, o desafio era dela, e ela o enfrentaria de cabeça erguida. As semanas que seguiram foram um teste de resistência. Clara tentou renegociar dívidas, cortar custos e buscar novos pacientes. Mas a sombra do desfalque era pesada. A reputação da clínica, antes impecável, começava a ser manchada por boatos sobre má administração. Numa tarde cinzenta, enquanto organizava os papéis, recebeu uma ligação inesperada. Senhora Clara Andrade? Perguntou uma voz formal. Sim, sou eu. Lamento informar, mas o imóvel onde sua clínica está instalada será colocado à venda. O atual proprietário decidiu liquidar os ativos. Clara sentiu o mundo girar. Quando? Perguntou, quase sem voz. Em até 90 dias. Desligou o telefone com as mãos trêmulas. Perder a clínica significava perder tudo o que ainda restava da vida que ela tinha antes daquele maldito casamento. No meio desse caos, Rafael apareceu novamente. Ele trazia consigo uma esperança, uma alternativa. Sentaram-se em uma cafeteria modesta no centro da cidade, longe de olhares curiosos. Você já pensou em abrir a clínica em outro lugar? Sugeriu Rafael. Conheço alguns imóveis disponíveis. Clara bufou exausta. Rafael, você não entende. Não é só um lugar. É a história, o esforço, tudo que eu construí. Ele olhou nos olhos dela. Sério. Clara, eu entendo mais do que você imagina. Eu também perdi tudo uma vez. Depois que minha esposa morreu, eu me vi perdido e precisei reconstruir do zero. Clara se calou. Ela nunca imaginou que Rafael carregasse tanta dor atrás daquele sorriso tranquilo. Não estou oferecendo esmola. Estou oferecendo uma oportunidade para você recomeçar, do seu jeito, sem dívidas comigo. Clara respirou fundo. Seu coração dizia para confiar, mas sua mente ainda ecoava o medo da traição recente. Eu preciso pensar, disse ela, levantando-se. Rafael sorriu, respeitando sua decisão. Claro, estaremos por aqui. Ao sair da cafeteria, Clara avistou Pedro, esperando no carro. Ele acenou animadamente. E, pela primeira vez em dias, Clara sentiu um pequeno sorriso nascer nos lábios. Ainda assim, o medo era paralisante. Aceitar ajuda não era sinônimo de fraqueza. Essa era uma lição que Clara sabia que precisava aprender, mas não sabia ainda como. 3 meses após o desastroso casamento, Clara ainda lutava para manter a rotina. Cada dia era uma batalha silenciosa contra a desesperança. Ela acordava cedo, organizava as poucas sessões de fonoaudiologia que ainda tinha e tentava convencer a si mesma de que estava tudo sob controle. Até que Moore, numa manhã de céu límpido, recebeu uma ligação de um cartório da cidade vizinha. Senhora Clara Andrade, a senhora poderia comparecer ao nosso escritório? Trata-se da abertura de um testamento em que a senhora foi nomeada beneficiária. Clara franziu a testa. Beneficiária. Ela não conhecia nenhum parente próximo que pudesse ter deixado algo para ela. Mesmo desconfiada, decidiu comparecer. Ao chegar, foi recebida por um advogado de aparência severa,
mas com um sorriso cordial. Seu tio-avô, Ernesto Andrade, deixou-lhe uma propriedade no interior do Vale do Itajaí. Uma vinícola, na verdade. Clara ficou atônita. Vinícola? Eu nem sabia que ele ainda era vivo. O advogado deu de ombros. Poucos sabiam. Ele era um homem reservado. Mas parece que acompanhava sua vida de longe. No testamento, ele escreveu que admirava sua coragem e que desejava que algo bom florescesse das raízes da família. Clara assinou os papéis ainda meio anestesiada. Uma vinícola? Ela, que mal sabia diferenciar um Merlot de um Cabernet. E ainda assim, havia algo reconfortante em saber que, em meio ao caos, uma nova oportunidade surgia. Dirigiu até a propriedade no mesmo dia. A estrada de terra serpenteava entre colinas cobertas de parreirais abandonados. A casa principal estava envelhecida, mas ainda erguia-se com dignidade contra o céu azul. A madeira das janelas estava desgastada, a pintura descascada, mas havia beleza na decadência. Clara percorreu o lugar com calma. Passou a mão sobre uma videira ressequida, como se pudesse absorver a história dali. De repente, ouviu passos. Virou-se e encontrou Rafael parado a alguns metros, observando a paisagem. Rafael, o que você está fazendo aqui? Ele pareceu constrangido. Eu sou o comprador interessado na propriedade. Ou era. O choque foi imediato. Clara sentiu o estômago se revirar. Você ia comprar isso? Perguntou, tentando controlar a voz. Sim, mas não para mim. Para preservar o local. A história dessa região faz parte da história da minha família também. Clara cruzou os braços. Engraçado como você sempre aparece onde menos espero. Rafael sorriu de lado. Talvez o destino esteja tentando te dizer alguma coisa. Clara virou-se, olhando para o vinhedo esquecido. Ela não sabia se podia confiar. Mas uma coisa era certa. Pela primeira vez em muito tempo, tinha algo seu novamente. E não ia abrir mão tão facilmente. O clima entre Clara e Rafael, depois do encontro na vinícola, ficou estranho. Eles evitavam mencionar o assunto, mas a tensão era palpável. Dias depois, Clara retornou à propriedade, determinada a avaliar o que poderia fazer. Decidiu começar pelo interior da casa principal. No antigo escritório de seu tio-avô, encontrou uma caixa empoeirada. Dentro dela, diários, cadernos encadernados em couro, repletos de anotações meticulosas sobre a história da vinícola, técnicas de produção artesanal e pequenos relatos sobre a família Andrade. Sentada no chão, Clara passou horas lendo. As palavras do tio-avô pareciam atravessar o tempo para alcançá-la. Ele escrevia sobre coragem, sobre a necessidade de resiliência diante das adversidades, sobre como a terra poderia curar feridas invisíveis. Clara sentiu algo renascer dentro dela. A vinícola não era apenas uma propriedade abandonada. Era um pedaço de quem ela era. Determinada, reuniu os moradores locais. Muitos lembravam de Ernesto com carinho. Outros eram mais céticos, especialmente em relação à capacidade de uma mulher cadeirante liderar uma vinícola. Numa reunião na pequena praça central do vilarejo, Clara subiu numa plataforma improvisada. Eu sei que alguns de vocês acham que eu não sou capaz, disse, olhando nos olhos dos presentes. Mas não estou aqui para competir com tradições. Estou aqui para honrá-las e preciso da ajuda de vocês. Um murmúrio percorreu a multidão. Foi então que Rafael, parado discretamente nos fundos, deu um passo à frente. Se alguém tiver dúvidas, que olhe para o que ela já enfrentou e superou. Eu apoio Clara. Seu apoio público pegou a todos de surpresa, inclusive Clara. Pouco a pouco, braços se ergueram.
Voluntários se ofereceram para o Puxirão, a tradicional força-tarefa comunitária para restaurar a vinícola. Nos dias seguintes, o vilarejo se transformou num formigueiro de atividades. Clara coordenava tudo com uma habilidade nata. A cadeira de rodas não a impedia de supervisionar, de ajudar a pintar paredes, de orientar o plantio das novas mudas. Rafael estava sempre por perto, às vezes oferecendo ferramentas, outras apenas observando em silêncio, com um brilho de admiração nos olhos. À noite, exaustos e cobertos de poeira, sentavam-se na varanda da casa principal para conversar. Você nunca paras, não é? Brincou Rafael, entregando-lhe um copo de suco de uva recém-espremido. Se eu parar, caio, respondeu Clara, rindo. Ele a olhou de um jeito que fez o coração dela disparar. Mesmo se caísse, tenho certeza de que saberia como se levantar. Clara desviou o olhar, sentindo o rosto corar. Ali, sob as estrelas e o aroma doce das videiras, algo invisível e poderoso começava a florescer entre eles. Mas Clara sabia que confiar era uma estrada longa e cheia de armadilhas, e seu Corão 0007, o 003, ferido e temeroso, ainda New 000, sabia se estava pronto para seguir. Os dias na vinícola passavam em um ritmo diferente. Clara sentia a energia da terra, dos parreirais, do vento trazendo o perfume das flores silvestres. Em meio ao trabalho duro e à poeira, havia também um renascimento interno. À noite, Clara mergulhava nos diários antigos. As páginas amareladas contavam histórias de um tempo em que sua família fora uma das primeiras a plantar uvas na região. Narravam festas da colheita, amores proibidos, dificuldades com a seca, vitórias suadas contra pragas e tempestades. Cada relato era uma âncora, firmando-a mais profundamente naquele pedaço de mundo. Uma noite, sozinha no escritório reformado, Clara encontrou algo especial. Entre as páginas de um diário de 1952, havia uma receita de vinho artesanal, uma técnica quase esquecida, baseada em métodos naturais que dispensavam aditivos modernos. Um processo longo, paciente e meticuloso, mas que resultava em vinhos de sabor único. Ela sorriu. Talvez aquele fosse o diferencial que precisava para se firmar na região, onde tantos produtores já estabelecidos competiam ferozmente. Nos dias seguintes, Clara se lançou em pesquisas. Visitou pequenos produtores, consultou enólogos, pediu dicas aos poucos anciãos que ainda lembravam do modo antigo de fazer vinho. Enquanto isso, Pedro continuava suas sessões de fonoaudiologia com Clara. A princípio tímido, o menino começou a se abrir. Contava sobre sua mãe, sobre como sentia falta dela em momentos pequenos, como nas festas da escola ou nos campeonatos de futebol. Clara ouvia com paciência, deixando que ele se expressasse no seu tempo. Uma tarde, enquanto Pedro praticava a leitura em voz alta, ele parou, nervoso. Eu nunca vou ser bom nisso, disse, frustrado. Clara se aproximou, olhou-o nos olhos e falou com firmeza. Você já é bom. O que importa não é a perfeição, Pedro. É a coragem de tentar. Ele sorriu, e algo naquele sorriso quebrou um pedaço do gelo que ainda envolvia o coração de Clara. Aos poucos, a vinícola se transformava. E, sem perceber, a vida dela também. O grande festival da Vindima se aproximava. Era a celebração mais importante da Regilu 003, reunindo vinicultores, turistas e Car-U00 éticos em busca dos melhores vinhos e das Istio-0 filtrerias mais Autin-U00 anticas. Clara sabia que seria a oportunidade perfeita para apresentar seu projeto de revitalizando os 00 trio.
Com a ajuda da comunidade, montou um pequeno estande no festival. Trouxe amostras do vinho experimental feito segundo a receita do tio-avô. Ainda não era perfeito, mas carregava em cada gole o sabor da dedicação e da tradição. No primeiro dia do festival, Clara vestiu-se com um vestido floral simples e prendeu os cabelos em uma trança delicada. Estava nervosa, mas determinada. À medida que os visitantes se aproximavam, ela sorria, explicava a história da vinícola e oferecia provas do vinho. Alguns torciam o nariz, céticos pela aparência modesta do estande. Outros se encantavam com a narrativa, a autenticidade. No meio da tarde, Rafael apareceu. Vestindo jeans escuros e uma camisa branca, ele se misturava naturalmente à multidão, mas seus olhos a buscavam imediatamente. Quando a encontrou, sorriu de um jeito que fez o coração de Clara bater mais rápido. "Vim provar o vinho que todos estão comentando", disse, piscando. Ela riu, relaxando. Rafael provou o vinho, fechou os olhos e saboreou. "Tem alma", disse, depois de um momento. E isso nenhum aditivo industrial consegue imitar. O elogio aqueceu Clara de dentro para fora. Mais tarde, Rafael a levou para passear entre as barracas de artesanato e comida típica. Conversaram sobre a infância, sobre sonhos e sobre perdas. Rafael contou histórias engraçadas de Pedro, das trapalhadas que o menino aprontava tentando fazer café da manhã nos finais de semana. "Ele sente falta de uma figura materna", disse, sem rodeios. "Mas eu tenho medo de tentar de novo." De falhar. Clara olhou para ele, reconhecendo no fundo dos olhos a mesma insegurança que sentia em si mesma. "Todos temos medo, Rafael. O importante é não deixar que isso nos paralise." Quando voltaram para o estande, Pedro já os esperava, com as mãos sujas de chocolate e um sorriso sapeca. "Pai, Clara, ganhei um prêmio na pescaria." Ele mostrava orgulhoso uma pequena pelúcia de uva com olhos e boca desenhados. Clara riu, e Rafael a observou com um olhar diferente, não apenas de gratidão, mas de algo mais profundo. Talvez fosse ali, no meio da simplicidade, dos risos e dos gestos pequenos, que o amor começava. Naquela noite, enquanto as luzes coloridas do festival piscavam ao longe, Rafael e Clara sentaram-se sob uma velha árvore, em silêncio. Não precisavam de palavras. A presença um do outro era suficiente. Chiara pela primeira vez. Clara pensou que talvez estivesse pronta para, e aos poucos, deixar a vida florescer de novo. O sucesso no Festival da Vindima trouxe um sopro de esperança para Clara. Seu vinho artesanal foi elogiado por especialistas locais e ela conseguiu fechar pequenos contratos com restaurantes da região. A vinícola, aos poucos, deixava de ser um sonho distante para se tornar uma realidade palpável. Mas nem todos estavam felizes com o seu progresso. Alguns produtores tradicionais viam Clara com desconfiança. Ela era nova, diferente e, acima de tudo, uma mulher cadeirante tentando romper em um mercado dominado por velhos clãs familiares. Durante uma reunião de produtores, um dos veteranos, seu Hernani, falou alto o suficiente para todos ouvirem. Administrar uma vinícola é coisa de gente forte, não é lugar para limitações. O silêncio que se seguiu foi cortante. Clara sentiu a vergonha queimar suas bochechas, mas manteve a postura ereta na cadeira de rodas. Ela já tinha sido humilhada antes. Sobrevivera. Sobreviveria de novo. Respirou fundo e respondeu, com voz firme. Talvez a força de uma pessoa não esteja nas pernas, ó senhor Hernani. Talvez esteja na capacidade de não desistir. Alguns rostos se voltaram para ela, surpresos. Outros sorriram discretamente, admirados pela coragem.
Rafael, sentado ao fundo, cruzou os braços e sorriu orgulhoso. Mas as provas de fogo ainda não haviam terminado. Numa tarde cinzenta, enquanto Clara organizava documentos na vinícola, seu celular vibrou. Era uma mensagem. Quando viu o nome do remetente, o coração dela disparou. Eduardo, o ex-noivo. Preciso falar com você. É importante. Me encontre na praça. Amanhã, 15 horas. O instinto de Clara dizia para ignorar. Mas parte dela, ferida e ainda buscando respostas, sabia que precisava encarar o passado de frente. No dia seguinte, encontrou Eduardo no banco da Praça Central. Ele parecia diferente, mais magro, abatido, com olheiras profundas. Clara, eu sei que não mereço nem que você me olhe. Mas eu me arrependi. Eu fiz tudo errado. Queria devolver o dinheiro. Começar de novo. Com você. As palavras pairaram no ar como uma armadilha. Clara sentiu o peso do passado tentando puxá-la para trás. Lembrou-se da dor, da humilhação, da traição. E também se lembrou de Rafael e Pedro, da nova vida que estava construindo, da força que descobrira dentro de si. Respirou fundo. Não, Eduardo, eu não preciso do seu dinheiro e não preciso de você. Levantou-se e se virou, deixando para trás não apenas o homem que a abandonou no altar, mas toda a insegurança que ele representava. Eduardo, incapaz de aceitar a rejeição, a observou com um olhar sombrio. Clara sabia que ele não desistiria tão facilmente, e a batalha estava apenas começando. Com a recusa a Eduardo ainda fresca em sua mente, Clara mergulhou de cabeça no trabalho. A vinícola prosperava. As primeiras encomendas chegavam. As noites eram preenchidas com risos de Pedro e conversas demoradas com Rafael. Durante uma dessas tardes douradas, a comunidade organizou a tradicional festa da colheita. Clara, com o apoio de todos, apresentou seu vinho especial, feito com a técnica esquecida dos diários do tio-avô. A aceitação foi surpreendente. Críticos locais elogiaram o vinho pela autenticidade e pelo sabor cheio de história. Pequenas reportagens começaram a circular na região sobre a vinícola renascida pelas mãos de uma mulher corajosa. No meio da celebração, enquanto a música ecoava e as mesas se enchiam de comida típica, Pedro correu até Clara, segurando um diploma improvisado. Ganhei o concurso de oratória na escola, Clara. Falei sobre você. Ela piscou, tentando conter as lágrimas. Sobre mim? Pedro assentiu, orgulhoso. Sobre como as famílias podem ser diferentes. E como você me ensinou que ser forte não é nunca ter medo, é seguir em frente mesmo com medo. Clara puxou o menino para um abraço apertado. Rafael aproximou-se, testemunhando a cena com olhos marejados. Vocês dois são minha família, disse ele, em voz baixa. Clara sentiu o mundo girar suavemente sob suas rodas. A música, as luzes, os rostos sorridentes da comunidade, tudo parecia conspirar para mostrar que ela finalmente pertencia àquele lugar. Mas a felicidade foi interrompida quando Rafael recebeu uma ligação urgente. Ele se afastou para atender, e quando voltou, seu rosto estava sombrio. Há rumores sendo espalhados sobre a qualidade dos seus vinhos, Clara. Pessoas dizendo que você falsificou documentos para registrar sua produção. Clara arregalou os olhos, o sangue gelando nas veias. Você acha que foi o Eduardo? Perguntou quase sem voz. Rafael assentiu. Acho que ele não aceitou o não como resposta. A ameaça que Clara pensava ter deixado para trás agora surgia novamente, ainda mais perigosa. Mas desta vez, ela não estava sozinha. Desta vez, tinha aliados, tinha uma comunidade, tinha amor e, acima de tudo, tinha a si mesma.
A notícia dos boatos maliciosos se espalhou como fogo em palha seca. Clara passou noites sem dormir, ansiosa, rebatendo acusações, tentando provar a legitimidade da sua produção. Apesar do apoio da comunidade e dos amigos mais próximos, a sombra da dúvida ameaçava sua reputação recém-conquistada. As vendas caíram. Restaurantes que haviam encomendado o vinho começaram a cancelar os pedidos. Clara sentia a mesma angústia do dia em que fora abandonada no altar. A sensação de impotência, de ser injustiçada sem ter como se defender. Rafael permaneceu ao lado dela o tempo todo. Ele usou seus contatos para tentar minimizar os danos, falou com advogados e até conseguiu reunir provas de que Clara sempre agira com integridade. Mas o estrago estava feito. Numa noite chuvosa, depois de um longo dia de reuniões infrutíferas, Rafael a convidou para jantar na casa dele. Pedro estava animado, mostrando a Clara o projeto que faria para a Feira de Ciências da escola. Um documentário sobre a história da vinícola e o processo artesanal do vinho. "Quero mostrar para todo mundo como você é incrível", disse ele, com o brilho infantil nos olhos. O coração de Clara se apertou. Mesmo diante da tempestade, havia laços fortes sendo criados. Após o jantar, Rafael a levou para a varanda onde a chuva caía mansa. "Clara, eu sei que não é o momento ideal, mas não posso mais esconder o que sinto." Ela virou-se para ele, o coração acelerado. "Eu me apaixonei por você." As palavras, simples e diretas, ficaram suspensas no ar como uma oração. Clara fechou os olhos por um instante. O medo, o instinto de proteção, tudo dentro dela gritava para recuar. "Rafael, eu não sei se estou pronta." "Tenho tanto medo de errar de novo, de sofrer de novo." Ele segurou suas mãos com gentileza. "Eu não estou aqui para te completar, Clara. Estou aqui para caminhar ao seu lado." Ela sorriu, com lágrimas nos olhos. Talvez fosse isso que o amor verdadeiro significava. Não salvar, não consertar, mas simplesmente caminhar junto. Mas antes que pudesse responder, uma nova notícia chegou, mudando tudo de novo. Rafael, com um olhar sério, revelou: "Clara, há algo que eu preciso te contar." Na manhã seguinte, sentada na sala da vinícola, Clara escutava Rafael explicar. Havia uma disputa judicial pela propriedade desta terra. Uma grande empresa queria transformar tudo isso em um resort de luxo. "Eu escondi isso de você porque não queria te preocupar." Clara sentiu o sangue ferver. "Você escondeu informações importantes de mim, Rafael. Depois de tudo o que eu passei..." "Eu confiava em você." A dor da traição, mesmo que diferente da que sofrera com Eduardo, bateu forte. Rafael tentou se justificar. "Eu tentei proteger você, mas no fim, mentir por proteção ainda é mentir." Clara afastou-se, sentindo-se traída e tola mais uma vez. "Preciso ficar sozinha", disse a voz trêmula. Nos dias que seguiram, Rafael respeitou sua vontade e manteve distância. Enquanto isso, uma nova tragédia surgia. Clara descobriu que Eduardo havia falsificado a assinatura dela em documentos da vinícola, colocando a propriedade em risco. Se não conseguisse provar a fraude, perderia tudo. Uma audiência judicial foi marcada. O dia da audiência amanheceu nublado, refletindo o humor de Clara. Vestida de forma simples, mas com a cabeça erguida, ela entrou na sala de audiências, sabendo que era sua vida que estava em jogo. Eduardo, sentado do outro lado, parecia arrogante e confiante. Clara apresentava seus documentos com a ajuda de seu advogado, mas tudo parecia frágil diante das acusações de Eduardo. Quando tudo parecia perdido, Rafael entrou. Trazia uma pasta volumosa nas mãos.
Desculpem a intromissão, disse ele ao juiz, mas trago provas irrefutáveis de que a assinatura nos documentos foi falsificada. O advogado de Clara rapidamente apresentou o material. Perícias, depoimentos e gravações que Rafael havia reunido secretamente, sacrificando um dos maiores contratos de sua empresa para conseguir acesso às informações necessárias. A audiência virou a favor de Clara. Eduardo foi desmascarado e o processo foi arquivado com vitória para ela. Quando tudo terminou, Clara saiu da sala sem olhar para trás. Do lado de fora, Rafael a esperava, tenso. Ela parou diante dele, o coração em guerra. Ele arriscara tudo por ela. Ela respirou fundo, sentindo a chuva fina começar a cair. Por que, Rafael? Por que fazer tudo isso, mesmo depois de eu te afastar? Ele sorriu, triste. Porque quando a gente ama alguém de verdade, a gente luta por ela. Mesmo que ela ainda não esteja pronta para lutar ao nosso lado, Clara olhou para o céu, sentindo a chuva lavar seu rosto. Era hora de parar de fugir, de parar de se proteger tanto que esquecia de viver. Sorriu para Rafael, tímida. Talvez eu esteja pronta agora. Ele estendeu a mão. Então vamos caminhar juntos? Ela segurou a mão dele, sentindo uma paz que há muito tempo não conhecia. Não importava mais as cicatrizes. Eram elas que haviam moldado quem ela era. E finalmente, Clara estava pronta para ser amada de verdade. 17 meses haviam se passado desde o dia em que Clara fora abandonada no altar. Agora, ela observava a vinícola transformada, com parreirais verdes e fortes, a casa principal restaurada com cuidado e a pequena loja anexa cheia de visitantes curiosos para conhecer seus vinhos premiados. Era o dia da sua partida para uma competição internacional de vinhos na Itália, um convite que poucos produtores recebiam, ainda mais uma iniciante como ela. O sol dourava a paisagem e Clara respirou fundo, sentindo o aroma doce das uvas maduras. Estava em paz. Pedro correu até ela, e Rafael veio logo atrás, carregando sua mala. Tem certeza que não quer que a gente vá junto até o aeroporto? Rafael perguntou, sorrindo. Clara riu. Tenho. É importante para mim fazer essa viagem sozinha. Ele assentiu, compreendendo. Clara precisava dessa conquista. Precisava provar a si mesma que era capaz. Antes de partir, Rafael segurou suas mãos. Clara. Havia algo que eu planejava fazer hoje, mas percebi que seria injusto. Ela o olhou, confusa. Eu ia pedir você em casamento aqui, antes da viagem, mas não quero que sinta que precisa escolher entre seu sonho e nós. O coração dela bateu acelerado. Rafael sorriu. Quando você voltar, se ainda quiser, estarei esperando. Clara piscou para afastar as lágrimas. Espere por mim, Rafael. Ela partiu com o peito cheio de emoções contraditórias, medo, alegria, orgulho. A competição foi um sucesso. Clara voltou para casa algumas semanas depois, trazendo medalhas, contratos e, principalmente, um novo brilho no olhar. Ao chegar na vinícola, deparou-se com uma surpresa. A propriedade inteira estava decorada com luzes douradas. Pétalas de flores cobriam o caminho de pedras, e no meio do parreiral, Pedro a esperava, segurando uma placa feita à mão. Clara, você aceita ser parte da nossa família para sempre? Atrás dele, Rafael surgia, vestindo uma camisa branca simples, com os olhos cheios de amor e nervosismo. Clara riu entre lágrimas, emocionada. Rafael ajoelhou-se, desajeitadamente, pois Pedro puxava seu braço de ansiedade, e abriu uma pequena caixa de veludo. Dentro, um anel singelo, com uma pedra verde esmeralda.
Eu amo você, Clara. Amo sua força, sua coragem e o jeito como você salvou a mim e ao Pedro sem nem perceber. Quer casar comigo? A multidão da comunidade, discretamente reunida, esperava em silêncio. Clara cobriu a boca com a mão, tentando conter o choro. Olhou para Rafael, para Pedro, para aquele pedaço de mundo que agora era seu. E então, com a voz embargada de felicidade, respondeu: sim, 1000 vezes sim. A comunidade explodiu em aplausos e lágrimas. Rafael colocou o anel no dedo dela, e Pedro os abraçou com força. Ali, entre as parreiras renascidas, sob um céu dourado, Clara percebeu algo muito maior que a vitória profissional ou o amor romântico. Ela havia reconstruído a própria vida, tijolo por tijolo, raiz por raiz, ferida por ferida. E agora, entendia de uma vez por todas que suas limitações nunca definiriam seu valor, seus sonhos, nem sua capacidade de amar e ser amada. Ela era inteira, sempre fora, e pela primeira vez estava exatamente onde deveria estar. Fim.